o meu berimbau. Eu sou legal, tudo pé de biriba é o meu berimbau. Eu sou legal, tudo pé de biriba é o meu berimbau. O que falou, tudo pé de biriba é o meu berimbau. Esse jogo que não se pode deixar que dá mão. Boa noite, meu povo! Vamos lá, vamos direto para mais uma live. Como vai vocês? Como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Meu nome é Ricardo Paiva. Estamos mais aqui, mais uma noite com uma live. E hoje com um convidado especial, que é o Mestre Geni. Daqui a pouquinho ele já está entrando aqui na nossa live para a gente poder compartilhar algumas ideias. E aí, nesse momento, nós temos que dizer a vocês o quê? Fiquem em casa, se previnam. Essa pandemia não é brincadeira. E enquanto isso, nós vamos interagindo durante as lives. E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre a história da capoeira. A gente vai fazendo aquele feedback com colegas que são da Bahia, com colegas dos outros estados, com colegas que vivem a capoeira, que respiram a capoeira. Quem gosta de capoeira tem que saber a sua história. E aí a gente vai partir para os nossos ancestrais, para os nossos contemporâneos, para os nossos colegas que estão vivenciando a capoeira no dia a dia. Eu espero que vocês gostem do movimento de hoje, da vivência que nós vamos ter hoje, que é uma vivência especial demais, que é com o Mestre Geni. Conhecimento nunca é demais. Mestrão, esse momento que a gente está vivenciando nessa live que nós fazemos aqui no estado pela Associação de Capoeira Volta Como Dá, é uma live que tem o objetivo de estender os laços, fortalecer as pontes com as pessoas. O pessoal que é conterrâneo, o pessoal que é contemporâneo, o pessoal da velha guarda da capoeira, o pessoal que está nativa nos outros estados, a gente manter esse laço de comunicação, esclarecer algumas dúvidas e fazer com que a capoeira ela se torne mais sociável, ainda mais do que já é, né? Nesses momentos de pandemia, jogamos a nossa capoeira na rede social, batendo aquele papo e trazendo conhecimento, né? Trazendo conhecimento. E eu estava fazendo as minhas lives com os colegas, com os meus colegas que já convivi em São Paulo, o pessoal de São Paulo, entrei em contato, o meu padrinho, aí ele contou a história dele, e de repente, como eu já sigo o senhor nas redes sociais, né? Eu digo, rapaz, Mestre Geni, eu não poderia deixar de conversar com o senhor. Eu não sei se o senhor se recorda, mas em 2012, o senhor teve no escambo de capoeira que o meu grupo fez. Veio o senhor e o mestre salário mínimo aqui em Pernambuco. Eu estive aí, se eu não me engano, eu estive aí, foi em Cabo de Santo Agostinho 2 vezes, eu acho. Foi isso mesmo, perfeito. Perfeito. Foi no Cabo de Santo Agostinho que o senhor veio e a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra fantástica do senhor. Eu digo, rapaz, eu tenho que ter um momento com o mestre Geni novamente, porque a gente não pode perder esse contato, né? Esse contato com vocês são muito importantes, né? Porque eles deixam marcas, né? A convivência, né? Aquele momento que a gente passou no escambo, foram poucos dias, mas foram dias de aprendizado, foram dias de fortalecimento, né? Porque a pessoa que conhece o senhor e não criar uma certa aproximação, uma certa amizade, só se for doido. Tá entendendo? Porque até pela forma de se expressar, o senhor já conquista as pessoas. Tá certo? Isso é claro. E eu, como já lhe acompanho nas redes sociais, estou sempre curtindo os seus trabalhos, eu digo para mim, poxa, vai ser muito bom. E aí eu digo, como é que eu vou fazer para o mestre lembrar, né? Como é que eu vou fazer para o mestre lembrar? Eu digo, rapaz, eu vou mandar uma mensagem para ele, mas eu vou apelar para o meu padrinho, o mestre Tosta, para dar uma reforçada assim. Mas aí eu tenho uma boa amizade com o Marco Angola, apesar de não ver o Marco Angola há algum tempo, mas sou uma pessoa, ele, a esposa dele, vocês todos aí, o mestre dentista, todos vocês me trataram muito bem as 2 vezes que eu estive aí, e vocês moram no meu coração, né? Quem me trata bem me ganha. Com certeza, mestre. Lógico que o Tosta também aqui ajuda, que Tosta é da jovem turma da capoeira, né? Marca presença e força na capoeira baiana.
Eu dou muito valor a essa turma de jovens mestres, porque se não forem os jovens mestres, a capoeira morre com a gente. Então, a constância, é o segmento de vida, né? Perfeito, mestre, perfeito. Mestrão, vamos fazer uma retrospectiva, então. Vamos lá, vamos começar. Mestre Geni, a história do mestre Geni na capoeira, seu princípio. Vamos conversar, vamos nos debruçar nesse momento da sua vivência, da sua vida na capoeira. Fala pra gente, conta pra gente. Você está me vendo bem aí? Tô vendo bem, tá tranquilo, tô vendo? Perfeito. É o seguinte, eu sempre digo, eu tive a felicidade de nascer na Cidade Baixa, na Península Itapajipana. Eu nasci no bairro de Roma, e com 2 anos de idade fui para o Monte Serra. E lá nessa região tinha muitos capoeiristas, e muitos capoeiristas surgiram de lá. Alguns até hoje estão na capoeira, como é o caso do mestre Nô, esteve o mestre Ezequiel, e outros, e outros, e outros. Tem o Marco Alabama. E esse pessoal todo a gente conviveu. Mas minha convivência maior foi que próximo à minha casa, quando eu era garoto, tinha indo para a Ponta do Maitá, onde atualmente tem uma quadra, tinha um mestre que fazia rodas de capoeira lá, o mestre Raé. E eu pequenininho, ia levado para essa roda, ia levado para o meu pai para assistir a roda, que meu pai sempre gostou de luta e tudo mais, aí me levava para assistir a roda. E lá o mestre, às vezes, me pegava e botava eu, sem saber que não era capoeira, né? Para ficar brincando, eu garotinho mesmo, ficar brincando com o filho dele antes de começar a roda. O filho dele era mais ou menos da minha idade, meu tamanho. E eu fui me habituando ali, ganhei de presente de aniversário um agogô, comecei a tocar o agogô, que na capoeira é fácil a marcação, se você olhar bem, a marcação inicial da maioria dos instrumentos é 1, 2, 3. O pessoal diz que a palma de bimba, que é 1, 2, 3, não é somente a palma de bimba. O agogô é tum, 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 o pandeiro 1, 2, 3, o atabaque, a marcação básica é isso. E é fácil você seguir o passo. E eu passei a tocar, meio pequenininho, passei a tocar agogô na roda. E lá nessa roda, eu diversos mestres do passado, Traíra, Valdemar, Canjiquinha, Pulcalho, uma infinidade de mestres. Hoje em dia, eu sinto muito, naquela época, a gente não tinha as facilidades de hoje de tirar foto. Os mestres, e os mestres, apesar de tratarem todas as crianças bem, né, não tinha abertura para a criança. E no meio desses mestres, teve uma figura que se destacou por me tratar muito bem e ter conhecimento com meu pai, que foi o Washington Bruno da Silva, o mestre Canjiquinha. E eu, com 8 anos de idade, mais ou menos, quando terminava a roda ali, ele ia lá em casa, ficava me ensinando alguns movimentos de capoeira. Depois de algum tempo, isso foi em 1955, e depois de algum tempo me levou para Cosme de Farias, onde ele afastava a bilha da sala da casa dele para ficar treinando capoeira comigo. E fiquei lá em Cosme de Farias com ele. Aí, depois vim para o grupo, para o centro de capoeira, na Praça da Sé, ali onde tem a Luz Caída. Ali a Sutussa fez um barracão, bastante apresentações culturais. E lá, e até hoje, até a data que o meu mestre faleceu, eu continuei com Canjiquinha. Mas eu, ainda garoto, talvez até influenciado pelo mestre Canjiquinha, ter ido algumas vezes me treinar lá no pátio de minha casa, né? No Monte Serra, que era pertinho onde tinha essa roda, era numa outra rua. Eu comecei ainda com 12 anos de idade, sem ser nada que eu digo é que sem ter graduação nenhuma em capoeira. Um simples aluno, garoto ainda com 12 anos de idade, é um garoto. Eu comecei a dar aula de capoeira. Não tenho registro fotográfico, mas tenho registro dessas crianças. Que dessas crianças que eu comecei, que eu tinha 12, as crianças eram com 2, 3, 4 anos de idade. 3 dessas crianças seguiram na capoeira e hoje em dia são mestres de capoeira. Um é o mestre Macaquinho, chamam ele de Macaquinho, chamam também de Saguim, que mora hoje em dia na Austrália. Tem o mestre Macaco, que estava na Austrália, mas voltou, está aqui em Salvador. E o mestre Macaco Preto, que atualmente é mestre de capoeira em São Paulo. Então, todos eles, eu tenho hoje em dia 73 anos de idade, e eles que são mestres de capoeira e continuam ligados a mim,
Hoje em dia eu estou nas faixas de 60, 60 e pouco. São 10 anos que nos separam de idade, né? Então, eu fico muito feliz em ter pelo menos vingado esses três aí e continuei na capoeira com o mestre Canjiquinha. Por eu dar aula em capoeira, o mestre Canjiquinha me reconheceu como mestre quando eu tinha 25 anos de idade. Mas eu, com 25 anos de idade, eu já tinha minha turma de capoeira. Mas antes disso, eu peguei aluno profissional, eram as graduações que tinha na Academia do Mestre Canjiquinha, eu tenho todas elas registradas. Aluno profissional, contramestre e mestre de capoeira. E comecei, como mestre já de capoeira, comecei a dar aula num bairro chamado Estrada da Rainha. Eu e um amigo meu, amigo praticamente irmão, que hoje em dia todo mundo conhece ele por No Arrasta, que era o Gilson. Eu que levei o No Arrasta para Canjiquinha. Nós começamos a dar aula de capoeira nesse bairro da Estrada da Rainha, lá em Salvador. Ali só treinava mesmo os alunos. Não tinha eventos. Quando tinha alguma coisa, era interna. Prova disso era a academia do mestre Canjiquinha, do mestre Pastinha, do mestre Pimba, que só abria para público mesmo quando fazia suas apresentações. As apresentações folclóricas, mas já não era aula. Então, o mestre Canjiquinha, e não tinha evento naquela época, o mestre Canjiquinha, então, me incentivou a eu ir para a festa de largo, a capoeira de rua, me dizendo que lá eu poderia aprender algumas coisas a mais, o que fosse bom eu ficasse para mim, o que não prestasse que eu esquecesse por lá. Mas só que ele não sabia que bem antes dele me dar essa autorização, eu já tinha ido para a capoeira de rua. Porque quando eu era de menor, porque a capoeira naquele tempo, como hoje em dia tem evento, os eventos eram as festas de largo, era capoeira de rua. Eu ia para a festa da Conceição, a festa da Conceição principalmente, porque eu sou católico, sou devoto de Nossa Senhora da Conceição da Praia, inclusive tenho tatuado aqui no braço, no pulso, o nome dela. Então, lá nessa festa, eu ficava olhando a roda. Eu, com meus 14 anos, 15 anos, mas eu, com 15 anos, já tinha o tamanho que eu tenho hoje e tinha mais corpo, porque eu sempre pratiquei esporte. Eu praticava nessa época, além da capoeira, eu praticava também a natação. Geni, você ainda é menino, não vai jogar capoeira na festa de largo, não, que é pesado. Um dia, eu cheguei na festa da Conceição e vi uma roda de capoeira. Aí fui olhar aquela roda de capoeira, aí olhei assim, não tinha ninguém de Canjiquinha. Inclusive, o mestre Canjiquinha dava conselho aos alunos o seguinte: quando vocês forem para a roda, hoje em dia se chama galera, mas ele dizia turma, não vão de turma, não. Vá 1, 2, no máximo 3, para não dizer que a gente chegou lá para acabar a roda. Não vá com muita gente, não. Eu olhei nesse dia, não tinha ninguém de Canjiquinha. Aí olhei. Aí eu vou jogar capoeira. Aí entrei para jogar. Aí jogou o primeiro, daqui a pouco entrou outro, mas em vez de me tirar, tirou o cara e continuou comigo. Aí daqui a pouco já entrou outro, continuou comigo. Já entrou outro, aí depois que eu tinha jogado uns 4 ou 5 direto assim, eu vi um IE na roda, era o que depois passou a se chamar de Paulo dos Anjos. Eu estava entrando com o menino. Aí um capoeira, que naquela época eu não conhecia os capoeiras de rua, e capoeira de rua sempre a gente tinha alguém que a gente nunca tinha visto, mesmo depois de estar adaptado à roda. Aí um cara disse assim: esse branquinho, esse amarelo de pimba, vem pra cá, tem que se ferrar mesmo. Aí Paulo dos Anjos disse assim: branquinho de pimba, não. Ele é colega meu da Canjiquinha, aí é Geni. E se vocês quiserem jogar com ele, ele tem condições de assistir qualquer um de vocês. Deixem ele descansar e vamos jogar de 1 para 1, como estão fazendo, não. Aí eu fiquei lá. Eu não estava tão cansado que eu estava preparado. E bem novo. Menino não cansa, não. Até hoje eu lembro disso e vejo menino quando estou treinando na minha academia, os meninos não cansam, rapaz. Aí eu fiquei ali, eu pulei lá no meio da roda e fui. Aí foi minha iniciação, não foi que Canjiquinha pensou que eu ia quando já era de maior. E Paulo dos Anjos, eu pedi a Paulo dos Anjos para não dizer ao mestre que eu estava jogando na rua, Paulo dos Anjos não disse e ninguém soube. Mas quando eu passei a jogar, aí daí em diante eu andei em todas as festas de largo, a capoeira de rua, que capoeira de rua me ensinou muita coisa, diferente da academia.
Porque na academia a gente está acostumado a jogar com nossos colegas, apesar de fazer jogo duro, a gente está sabendo ali o que é que vem. Já na capoeira de rua, não. Porque capoeira, para mim, nenhuma capoeira é violenta. Certo? Capoeira forte não é violenta. Porque capoeira é luta. Então, na capoeira de rua de outrora, se jogava muito forte, mas se respeitava também. O pessoal, por exemplo, entrou bastante para jogar comigo, porque apesar de eu ser um garoto de 14 anos, eu tinha aspecto já de uns caras de 17, 18, e sabia jogar capoeira. Mas se alguém visse que era um iniciante que estava jogando, entrava e ninguém batia nele, não. Porque se fosse bater nele, o pessoal gritava logo, peraí, rapaz, o cara é novo, ou então entrava um da minha iguala para jogar comigo. Certo? E naquele tempo, na capoeira de rua, apesar de ser uma capoeira forte, onde a gente enfrentava tudo quanto era tipo de gente, todo quanto é tipo de índole, a gente não via murro, nem via agarrão. A gente dava e tomava queda, dava e tomava golpe, como uma coisa normal, faz parte da capoeira. Ao contrário de hoje, que o pessoal não respeita, não digo todos, mas tem pessoas que respeitam. Mas tem gente aí que hoje em dia não tem mais capoeira na rua, pelo menos aqui em Salvador, tem capoeira na rua, não tem capoeira de rua. Então, o que é que acontece? O pessoal, às vezes, o capoeirista de hoje não quer tomar um desequilibrante, não quer tomar um golpe, porque se isso acontecer, já quer brigar com você, já fecha a mão, dá murro, ou então agarra-se embora. E naquele tempo não existia nada disso. Porque se existisse isso, a roda toda era contra o cara que deu murro. Isso não é capoeira, não. E ele terminava apanhando de todo mundo. Então, existia um respeito mútuo, que hoje em dia a gente não vê. Então, essa foi minha iniciação na capoeira. Depois, aí, senão a gente vai contando tudo agora, depois, então, da capoeira de rua, eu comecei a participar dos espetáculos folclóricos, participei dos melhores shows folclóricos aqui da Bahia, entre eles o Viva Bahia. Tive também meu grupo de show, participei do grupo Aberrê do Mestre Canjiquinha. Depois, fui para a Academia do Mestre Bimba e tive a felicidade de hoje eu poder dizer que eu sou um mestre que tem na teoria, na prática, as 3 capoeiras que existiam aqui. A capoeira Angola, a capoeira regional e a capoeira de rua. Não somente na teoria, como na prática também. É fantástico esse tipo de vivência que o senhor teve, né? Vamos dizer que é uma coisa que poucos puderam vivenciar esse tipo de situação, esse tipo de vivência, né? Esse tipo de contato com a capoeira Angola, com a capoeira de rua e com a capoeira regional, eu acho que foi uma coisa fantástica que o senhor conseguiu fazer, de poder reunir essas formas de se praticar a capoeira, né? De poder ver a capoeira com... E tudo isso, Ricardo, porque até hoje eu tenho aqui na mente uma coisa que meu mestre Canjiquinha sempre me disse: quem pensa que sabe tudo vai morrer burro. Então, esse negócio eu assimilei da seguinte maneira: aprender a capoeira. Na época, muita gente me censurou quando eu fui para a Academia do Mestre Bimba, já sendo mestre de capoeira do grupo de Canjiquinha. Muita gente me censurou, dizendo: o que é que você vai aprender lá? Eu digo: aprender capoeira regional. Eu não conheço, porque o pessoal do Mestre Bimba não ia para capoeira de rua. Não ia para capoeira de rua. O único que ia direto era o Camisa Roxa, o finado Camisa Roxa. Mas ele jogava capoeira igual a gente, que ele ia na Academia de Canjiquinha, tinha amizade com a gente, jogava, mas eu tinha vontade de conhecer o Mestre Bimba e participar da capoeira dele. Então, eu, pelo menos, eu sou o único mestre de capoeira Angola que o Mestre Bimba formou em capoeira regional. Sou o único. Camarada, lógico, que pode até jogar capoeira regional, jogar capoeira Angola, mas ele não foi, ele é um angoleiro, mas nenhum. Eu sou o único que foi formado por Manuel do Reis Machado, já sendo mestre de capoeira Angola. Sou o único, não tem outro. Coisa retada, né, mestre? Mas isso tudo pela minha vontade de aprender, como até hoje. Eu continuo aprendendo capoeira. Capoeira é muito extensa, é muito ampla. Por mais que a gente aprenda, por mais que a gente ache que está conhecendo, a gente sempre vê alguma coisa de novo. E principalmente eu, que venho de uma época, eu tenho 65 anos dentro da capoeira. Então eu venho de uma época que nós não tínhamos as facilidades de hoje, era tudo na oralidade. A gente não tinha vídeo, a gente não tinha livro, a gente não tinha televisão, não tinha nada disso para mostrar. A gente tinha que pesquisar. Eu mesmo sempre gostei de trabalhar com capoeira, de conhecer capoeira. Como não tinha nada,
Meu pai tinha fazenda no interior, meus fins de semana e também minhas férias eu ia para a fazenda. Nessa fazenda, dia de sábado, quando o pessoal vinha da roça, ou da roça não, da feira, embaixo de uma jaqueira tinha um mestre de capoeira chamado Zé Vaqueiro. Era no Recôncavo Baiano, num lugar chamado Maçuí, perto da usina Cinco Rios também, que a gente também lá tinha roda. E eu ia para essa roda lá. Era uma roda, rapaz, um negócio assim que eu digo, meu Deus, como eu não tive, naquela época eu não tinha celular, nem máquina fotográfica para registrar o seu serviço, como era uma coisa linda. O pessoal chegava de cavalo, uns com o birimbau atravessado, assim, parecendo um índio com o birimbau atravessado aqui no corpo. Aí chegava, soltava do cavalo, com facão na cintura, bota, espora. Aí tirava aqueles apetrechos todos, botava lá no canto da roda e a gente vadiava ali capoeira à vontade. E o que eu sempre digo, o capoeirista de hoje não é um capoeirista preparado para tomar, só quer dar. E quando lhe dá, até uma rasteirazinha que lhe dá, para ele é uma coisa do outro mundo. Se você quer nele, ele quer brigar. Eu sempre digo que o capoeirista não todos, mas a boa parte deles, luta é uma coisa, briga é quando você não tem técnica, que não tem condições de atender, que faz para briga. Que toma uma pancadinha, quer brigar. Você vê mesmo, eu já lutei luta livre, treinei luta livre com o Valdemar Santana, isso é outra parte de minha história, e eu sempre acostumei a dar e tomar pancada. Quando eu tomava uma pancada na roda, para mim era coisa normal, terminava a roda ali, apertava a mão, abraçava. Você vê, por exemplo, os caras se arrebentam todos hoje em dia, saem com o rosto machucado e tudo no MMA. Quando termina a luta, estão os dois ali na maior amizade. Na capoeira, não. Se você der uma rasteira no cara, o cara vai guardar aquilo. Se não quiser brigar na hora, que ele quer, perde o controle, quer brigar, ele vai ficar ali caçando outra oportunidade para querer ele matar até se tiver oportunidade. Então, essa parte aí eu acho muito triste na capoeira de hoje. Acho muito triste mesmo. Mas eu sempre estive preparado. Eu às vezes, vejo algumas lives aí, alguns capoeiristas só falando que bateu, que fez, que aconteceu, como se isso fosse uma coisa do outro mundo. Quem bateu só conta que bateu e não apanhou, não. Principalmente se ele for da época de outrora, porque agora é até meio perigoso por causa de confusão. Se me disser que nunca tomou uma rasteira, uma vingativa, uma banda de costa, que nunca tomou um galopante, não é capoeirista. Então, você, qualquer outra coisa, mesmo dizer que é capoeirista, que é lutador de capoeira, que capoeira não, é tudo e também luta. Também luta, perfeito. Não é violência. Eu sou contra o pessoal dizer que capoeira é violência. Qual é a violência que capoeira tem? Se capoeira fosse violência, não tinha criança na capoeira, não tinha mulher na capoeira, não tinha idosos na capoeira. Capoeira não é violenta. Algumas pessoas que levam a violência para dentro da capoeira. É totalmente diferente. São com o mestre Canjiquinha. Rapaz, para mim, o mestre Canjiquinha foi e é meu pai. O mestre Canjiquinha foi uma figura muito importante na minha formação, junto com meu pai biológico, na minha formação como ser humano. Não estou falando nem do lado capoeirista. Aprendi muito com o mestre Canjiquinha. O mestre Canjiquinha, para mim, não é? Foi o maior mestre de capoeira que eu já conheci. Não foi o mais divulgado. E também não era muito bem visto por ser espontâneo e verdadeiro. O mestre Canjiquinha, o que ele sentia, ele falava. Ele não tinha duas conversas, não tinha negócio de, como se diz assim, puxar saquismo com ninguém, não. E foi um mestre completo. Foi o primeiro mestre a criar um show folclórico. Foi o primeiro mestre de capoeira Angola. Depois, ele tinha uma mente tão aberta, ele é um cara contemporâneo, como eu sou também. Eu vivo a capoeira do momento. Quando o pessoal me diz assim que eu sou um velho mestre, Ricardo, eu digo, não. Eu não sou um velho mestre, não. Eu sou um mestre atual, só que com a vivência a mais do que alguns outros. Velho mestre é esse pessoal que fica parado uma porrada de tempo aí, sem ligar para a capoeira, depois de 20, 30, 40 anos, volta e se diz mestre de capoeira, sem nunca ter dado uma aula, sem nunca ter participado de capoeira, e agora fica querendo participar de tudo. Isso aí é um velho mestre. Eu não, eu sou um mestre atual. Eu continuo na capoeira, eu continuo dando minhas aulas, e tudo isso eu agradeço ao meu mestre. Meu mestre, inclusive, quando ele faleceu, eu sou péssimo em data, mas quando ele faleceu trabalhando, ia reinaugurar uma academia dele que estava fechada para reforma na semana que ele morreu, na outra ele ia reinaugurar a capoeira. E eu estaria lá com ele. E aprendi muito, aprendi não somente a capoeira, o jogo da capoeira, mas na academia do mestre Canjiquinha.
nós éramos obrigados a cantar, tocar todos os instrumentos e também saber falar sobre capoeira. O mestre Canjiquinha foi um cara que divulgou a capoeira através do cinema nacional. A época de ouro do cinema, ele participou de todos os filmes que se fez sobre capoeira. E sobre capoeira não, que tinha capoeira envolvido no seu enredo. Participou mesmo assim, para falar rápido. Pagador de Promessa, A Grande Feira, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Os Cangaceiros, e muitos deles eu participei também. Muitos deles eu participei como figurante. Fui tão envolvido com isso que antes de morrer o cinema nacional, eu fiz um filme. Aí não foi Canjiquinha, não, foi eu e meu grupo de trabalho, e nós fizemos um filme com um cantor da época, Ronivon. Esse filme aí, outro dia, um aluno tirou uma cópia para mim e está aí. É Janaína, a Virgem Proibida. O pessoal que está fazendo maculelê, inclusive o Ronivon, ensinei maculelê a ele, e noção de ginga, de capoeira, ele fez também com a gente na praia de Jauá, isso, há muito tempo. E o mestre era uma figura muito espontânea, muito alegre, criou muita coisa dentro da capoeira, coisas que ajudavam para o treinamento da gente, como ajudavam também para desasnar a gente para espetáculo de folclore. Então, para mim, foi tudo. Para mim, o mestre Canjiquinha foi tudo. Aí, se alguém me perguntar, e o mestre Bimba? O mestre Bimba é uma outra história. O mestre Bimba foi uma pessoa que ninguém pode tirar dele o quê? O cara que criou a capoeira regional. Mas a capoeira regional, eu via também, porque muita gente tem a ideia enganada na cabeça que capoeira Angola é a capoeira jogada no chão. Aquela capoeira lenta. É também Angola. Mas a Angola nasceu, todo mundo tem que saber que a Angola nasceu da necessidade do negro e do oprimido se defender. Porque não era só o negro que jogava naquela época capoeira. Então, de se defender. Lógico que a força mais marcante é as que veio com os africanos. Aqui foi a força mais forte, que eram os mais oprimidos, que até hoje o pessoal, não sei por que brasileiro, por exemplo, tem discriminação racial. Porque nós temos mistura de cor. Qual é o brasileiro que é puro branco? Qual é a pessoa de pele negra que não tem também sangue branco, sangue europeu na sua veia? Nós descendemos de quê? Do índio, do europeu e do africano. Não foge disso, não. Então, não entendo como é que pode ter no Brasil discriminação se a gente não é uma raça pura. Nós somos mistura e todo mundo é todo mundo. Mestre Canjiquinha dizia que capoeira não tem credo, que é o que? Não tem religião. Credo é religião. Não tem credo, não tem cor. Porque na capoeira ele dizia tem preto, tem branco, tem amarelo, tem tudo. E não tem bandeira. Porque naquela época a gente ia dizer capoeira não é do Brasil, não, ela vai correr o mundo. E prova disso que hoje em dia está em mais de 170 países. Verdade. Então, para mim, meu mestre foi um cara que esteve além do tempo dele, inclusive dizia que muita gente interpreta errado. Outro dia eu quero dizer assim, mas você não era angoleiro, não, que Canjiquinha disse que ele não era angoleiro. Eu digo, você se atrapalha. Eu conversei com o mestre, para quem nunca conversou com ele, ele dizia assim, gente, eu não posso dizer que eu sou angoleiro, porque quando eu aprendi capoeira com meu mestre Aperré, ele dizia que nós éramos capoeiristas. E a história da capoeira ganhou esse nome de Angola quando o mestre Bimba criou a regional, o pessoal já chamava capoeira dos Angolas. Não era capoeira Angola. Era capoeira dos Angola, e é verdade. A capoeira já estava aí. Agora, o que a gente quer dizer, eu não digo que eu sou angoleiro, não. Eu digo que eu sou capoeira. Agora, a origem que a gente vem é de lá. Veio junto com o mestre Aperré, com o mestre Noronha e outros, de quais a gente descende. Então, o pessoal entende que isso não era agora, então era o quê? O mestre Canjiquinha. Agora, a capoeira dele, como a capoeira do mestre Caiçara, que também foi aluno de Aperré, a capoeira do mestre Gato e de alguns outros mestres aqui da Bahia, era uma capoeira rápida, jogada em cima e embaixo. A capoeira que, inclusive, tinha balão. Os balões, você via mestre Pachinha, na academia do mestre Pachinha tinha balão, na academia de Canjiquinha tinha balão, na academia de Valdemar do Pelo Baixo tinha os balões e tinha jogo rápido também. Então, eu, por exemplo, o mestre naquele tempo tinha uma ética que hoje em dia muita gente não tem. Se você tem um aluno bom e você está segurando um aluno, que também ninguém vai ficar passando um aluno de graduação todo dia, você está segurando um aluno, alguém vai chegar para seu aluno e vai dizer, rapaz, Ricardo está lhe prendendo, o Geni está lhe prendendo, venha para meu grupo que eu vou lhe dar uma graduação maior. E às vezes alguns que estão de cabeça fraca, empolgados com graduação, vão. Naquele tempo não, tinha ética. O mestre não aceitava
de outra academia na academia dele. Eu tentei, através de Ezequiel, que era do meu grupo de show. Eu tive um grupo de show que teve grandes capoeiristas que passaram pelo grupo de show. Eu tive Ezequiel, Camisinha, que hoje em dia é o Camisa do Abadá, por isso que eu tenho amizade com ele até hoje, que ele já pertenceu ao meu grupo quando garoto, e também a gente andou muito junto na capoeira de rua. Eu sou mais velho do que ele em idade, uns 10 anos mais ou menos, eu sou mais velho do que ele, andamos muito. O que é que acontece? Hoje em dia, o pessoal não entende como eu consegui enganar o Mestre Bimba, Manuel do Reis Machado. O Mestre Bimba, quando eu entrei na academia dele, se eu fosse lá entrar, como eu pedi uma vez Ezequiel, disse, não, o Mestre Bimba não aceita não, ainda mais você é angoleiro. Mas na academia de Valdemar Santana, não sei se você já ouviu falar dele, era um lutador de luta livre, o primeiro lutador que venceu alguém da família Gracie, venceu o Hélio Gracie, o papa do clã dos Gracie, Valdemar Santana venceu ele. Valdemar Santana, época de que ele ia lutar, ele ia para a academia do Mestre Candiquinha treinar. Se você me perguntar se ele era aluno de Candiquinha, eu não sei lhe dizer, só que ele ia para lá treinar. E eu sempre gostei muito de usar chute. Eu usava muitas pernas, como até hoje, apesar de minha idade, 73 anos de idade, eu ainda boto um golpe na altura do meu rosto, eu ainda coloco na altura do meu rosto. Então, Valdemar Santana chegou e disse, Geni, você quer treinar luta livre? Eu disse, quero. Ele disse, não, porque eu vejo que você chuta muito e é bom que você vai treinar chute lá com meus lutadores e o pessoal vai lhe ensinar chão. Eu fui para lá, certo? Lá, um dia eu estava treinando, aí teve um cara que eu vi ele chutando muito também no treino de luta livre. Aí eu falei com o pessoal, eu digo, rapaz, esse cara aí chuta bastante, porque o lutador de luta livre naquele tempo não usava muito perna, não brigava muito em perna, era mais chão. Bimba, aí na hora, pim, tocou, porque eu fui quase escorraçado uma vez, que o pessoal pensou que era branquinho de Bimba. Camarada, e perguntei a ele se ele era capoeirista de Bimba. Ele disse, sou sim, sou formado no Mestre Bimba. Eu disse, eu tinha vontade de aprender capoeira regional, mas eu soube que o Mestre Bimba não aceita outro capoeirista lá, ele não aceita mesmo não. Mas você quer treinar regional? Bimba, agora tem um negócio. Para o Mestre Bimba ele aceitar lá, eu vou dizer a ele que você é meu aluno. Porra, eu estou querendo entrar, eu digo, olha, não tem problema nenhum, você é seu aluno. Fui lá num sábado, eu aprendi a sequência e a cintura, que os golpes todos eu sabia. Eu não vi diferença nenhuma de golpe que eu aprendesse na academia do Mestre Bimba, que eu não soubesse. Lógico, o Mestre Bimba ordenou tudo isso, criou a sequência, que não era dividida em 8 partes. Essa sequência, inclusive, se você olhar, é um jogo de capoeira, onde o camarada dá todos os golpes, tem noção de distância, sabe entrar, sabe sair, golpe contra golpe, é o beabá da capoeira. Ele foi muito inteligente, criou isso, criou a cintura, aí o Tarzan me ensinou. Na segunda-feira eu fui para o Mestre Bimba. Ele chegou lá, me apresentou, é por isso que meu apelido não mudou, continuou Geni, que ele disse, olha, esse aqui é um aluno meu, o apelido dele é Geni, e ele veio aqui treinar. O Mestre Bimba olhou assim para mim, aí cheguei a ficar frio. Digo, pô, será que ele não vai me aceitar? Aí ele disse, tem coragem? Aí o Mestre Bimba perguntou a mim, tem coragem? Aí o Tarzan na frente respondeu, mestre, ele luta, ele treina a luta livre, então ele está acostumado a bater e apanhar, mestre. Aí pronto, passei a treinar lá. Os alunos do Mestre Bimba, ele botava um formado para ensinar. Ginga, eu já sabia, porque ele sabia que eu era capoeirista. Então, continuei ali com a sequência. Depois, um dia, ele me chamou, me batizou. Depois de batizado, depois de algum tempo, lá como calouro, eu já passei a ser aluno com batizado, que o batizado foi o Mestre Bimba que criou o batizado na capoeira. E depois fui formado na regional. E fiquei com aquele negócio na mente. Eu digo, ó, aí o pessoal, cadê que o Mestre Bimba desconfiou algum momento que eu não era regional, que era angoleiro? Não desconfiou. Então eu, como angoleiro, consegui provar para mim mesmo que Angola sempre foi luta e também enganar o criador da luta regional baiana, Mestre Bimba, que nunca desconfiou que eu era angoleiro. Senão ele não ia me aceitar. Aí. É fantástico essa experiência que o senhor teve, né? Essa aventura dentro do universo da capoeira regional. Me diga quais suas relações que o senhor teve lá dentro da Academia do Mestre Bimba.
com os alunos do Mestre Bimba? Como é que era essa relação que o senhor tinha? Rapaz, com toda academia de capoeira, a relação é a relação de amizade e de família capoeira. Lá na academia de Bimba, alguns já me conheciam de show. Porque eu sempre fiz espetáculo folclórico, fiz com o Bimba Bahia, fiz com o Canjiquinha no meu grupo. Eu fiz espetáculo folclórico, além de fazer ali com o Canjiquinha. Eu fiz também no Centro Folclórico, Teatro Vila Velha, Teatro Castro Alves, o maior teatro da Bahia. Eu já tive alugado na minha mão, para mim mesmo, para meu grupo, já tive o teatro alugado na minha mão por 15 dias nas temporadas fortes. Então, muitos dos alunos de Mestre Bimba assistiam, mas, felizmente, nenhum me delatou, não, e me aceitaram lá como irmão deles de capoeira. Agora, a capoeira dentro da academia do Mestre Bimba era uma capoeira forte. A capoeira que a gente via muita queda, muita rasteira, muita banda de costas, justamente porque a gente se entregava ao jogo. Eu, às vezes, chegava na minha casa com a banda do Roxo Vermelho. Minha mãe perguntava o que foi isso. Eu disse, galopante. Ela, o que é galopante? Eu expliquei a ela o que era. Rapaz, isso é meu, ela dá tapa na cara. Eu digo, dá tapa na cara. Então, hoje em dia, você vê, tem muita gente que se diz regional, mas não aceitam galopante. Se você pode, meus alunos, por exemplo, eu ensino galopante. Dentro das minhas aulas tem galopante, tem banda de corda, mas recomendo ele, quando chegar na rua, cuidado. Principalmente na rua, que eu digo em outros grupos, que capoeira de rua não tem mais, tem grupo na rua. Eu digo que tenha muito cuidado, principalmente galopante. Não use galopante fora daqui. Porque se você der um galopante a alguém numa roda estranha, de qualquer grupo que você vá, qualquer evento, vai ter briga, que o cara não vai aceitar. Vai dizer, mesmo que você não é regional, vai dizer que você deu um tapa na cara dele. Então, tem coisa assim que eu não entendo, rapaz. Coisa normal da capoeira hoje em dia. Hoje em dia, a capoeira, sim, as pessoas que estão na capoeira estão mais violentas, porque as pessoas estão mais violentas. Por que estão mais violentas? Porque não aceitam um jogo de capoeira como luta e quer brigar, qualquer coisinha quer brigar. Quando alguém quer brigar numa roda de capoeira, eu sempre digo, é porque faltou elementos para ele assistir aquele jogo com você. Então, como ele está vendo que ele não tem condições, em vez de ele apertar sua mão e sair, ou então continuar a dar um murro, ele agarra, se embola pelo chão, porque ele sabe que vão tirar. Porque quando eu vejo o capoeirista dar murro, agarrar, para mim, não é um covarde. Porque ele não quer assistir o jogo, faz aquilo que ele sai de valente. Para alguns, você vê ali, o fulano de tal meteu a mão. Mas não, ele meteu a mão porque ele não tinha condições de assistir. Não tinha condição nenhuma. E naquele tempo, golpe. Hoje em dia, não. Mas naquele tempo, qual era o capoeirista que nunca tomava uma queda, nunca caiu? A queda faz parte da capoeira. A capoeira em si já diz, é um jogo, uma troca de experiência, onde você dá e você toma também. Eu fico admirado quando eu vejo alguns valentões. Não, porque eu fiz o que aconteceu. Eu digo, meu Deus, será que o cara não está vendo que é um lutador, que ele pode dar golpe, ele toma, que isso é uma coisa normal? Acabou ali o jogo, está todo mundo amigo, tomou um martelo na cara e daí, porque vacilou. Quando eu era jovem, que eu tomava uma pancada, em vez de me aborrecer, no íntimo eu agradecia aquela pessoa que estava me mostrando um ponto fraco para eu corrigir, para eu não vacilar de novo com outro. Então é isso. Eu sempre vi a capoeira desse modo. Sinto hoje em dia, porque eu sempre gostei de uma capoeira forte, eu sempre gostei de jogar forte. Já dei. Perfeito. Já tomei, já dei, e normal. Nunca encarei um cara me dar um golpe, o cara me acertar alguma coisa, me dar uma derrubada. Nunca encarei como um desrespeito a mim, não. É um jogo normal de capoeira, como qualquer uma outra luta. Na luta da capoeira, tudo pode acontecer. Não pode acontecer a violência. O cara, não pode acontecer a covardia. Isso aí que é ruim. E hoje eu vejo muito. Eu comprei nariz de gente, já tive o meu quebrado, já quebrei boca de gente, já tive a minha boca quebrada, tudo isso na capoeira. Já dei, já tomei golpe, e daí? E daí? Não apanhei de ninguém, mas nem bati em ninguém. Joguei forte e faz parte. Tudo isso faz parte da capoeira. Fazia, porque hoje é difícil, viu? Hoje é difícil. Deixa eu ver quem é que está aqui na nossa live. Mestre Marco Angola está presente aí. Meu mestre. Mestre Petucci aí presente também. Minha aluna Marcela, César Lira. Mestre Daniel Batuquejê. Também aqui presente. Portugal. Uma galera boa aí, né? Coisa boa. Ele tem uma academia grande lá de artes marciais. Que legal, que legal. Vamos continuando. Fala um pouquinho sobre a questão da
da musicalidade pra gente, a sua visão sobre a questão da musicalidade na capoeira. A musicalidade na capoeira, professor Ricardo, é algo que não pode acontecer capoeira sem musicalidade. A musicalidade, inclusive no passado, servia muito para nos contar uma história, para nos avisar de alguma coisa, para coordenar uma roda, levando a roda para ter princípio, meio e fim, para botar uma roda com mais energia, para dar uma acalmada na roda. E tudo isso existia. Hoje em dia, por exemplo, na parte de cantoria, na capoeira, para mim, existe cantador e não cantor. Mas hoje em dia tem muito cantor, tem pessoas que têm a voz muito bonita, mas a música em si não diz nada. E aquela pessoa, às vezes, não transmite o que a capoeira espera. Porque a gente estava baixando no pé do berimbau, por exemplo, lá na academia do Mestre Canjiquinha, ou numa capoeira de rua, se a gente tivesse já amizade entrosada com o pessoal, se o cara que baixou no pé do berimbau com a gente, ele gostava de dar cabeçada, quando o camarada estava tirando a ladainha, que dizia na louvação, ele é cabeceiro, a gente já ficava avisado que ele sabia dar cabeçada, que ele sabe jogar, a gente já sabia que era um cara bom de jogo. E fora isso, tinha as ladainhas também de desafio, tinha ladainha de sotaque. A capoeira tem princípio, meio e fim. Hoje em dia não. A capoeira Angola, por exemplo, você começa da ladainha, da louvação, depois entra o corrido. No corrido é que se entra para jogar. Na capoeira regional tem a quadra e o corrido, a louvação e o corrido. No corrido é que você entra para jogar. Eu já vi hoje, eu vejo hoje ainda pessoas estarem jogando e se cantar uma ladainha. Eu vejo a pessoa tá jogando no meio de uma quadra, eu vejo a pessoa tá jogando, não sabe a hora certa de sair antes. O que é que você pensa que vai acabar a roda? Aí daqui a pouco já mete outra música no meio e continua. Então tem muita coisa que hoje em dia está diferente. Por exemplo, o berimbau. O berimbau, que apesar de todo mundo saber que no passado o berimbau não era usado, não era instrumento usado na capoeira, era um tambor, que começou com o tambor, depois que o berimbau veio, que o berimbau era usado o quê? Pelos mercadores, que saíam ou com berimbau ou com triângulo desse que se usa no forró, que também já se usou o triângulo muito na capoeira no passado, saía e as frutas, verduras, os perecíveis eram vendidos de porta em porta. Então o cara vinha com peso na cabeça e vinha um tocador ou com triângulo, ou com a matraca, que era um negócio que batia para fazer um barulho, ou então com o berimbau. Então, o berimbau depois que entrou para a capoeira. Mas hoje em dia nós sabemos que comanda. No passado era o berra-boi, o gunga e o viola. Hoje em dia o berra-boi saiu, quase não se vê um berra-boi numa roda, porque talvez, até pela a característica física dele, a cabaça muito grande e ruim de tocar, saiu, hoje é o gunga, médio e o viola. Apesar na roda de capoeira nunca teve, isso não é um fundamento, é um princípio. Porque no passado você via a roda de capoeira sem berimbau, vinha com um berimbau, com 3, com 4 berimbaus, então é um princípio. E naquele tempo também não existia o que existe hoje, porque o pessoal tem a mania de dizer que o gunga é o do mestre mais velho que tiver ali. Volto a dizer, eu não sou mestre velho e não gosto que quando eu chego numa roda me oferece o gunga. Porque isso aí fica registrado, parecendo que o mestre é obrigado a tocar gunga. Aí eu pergunto, vem cá, e o mestre Bimba, que não trocava gunga, ele é o quê, então? Ele só tocava médio. E os mestres que no passado comandavam a roda com apito, era o quê? E os mestres do passado que comandavam a roda do pandeiro, outros do atabaque, era o quê? Então, eu respeito a maneira de ser de cada um do seu grupo, mas não venha me dizer que é fundamento. E eu, quando era novo, eu sempre peguei, o mestre Canjiquinha dizia a gente, o importante é saber tocar e saber qual o papel de cada berimbau dentro da bateria. Não é se dizer que gunga é berimbau de mestre, não. E eu tenho isso comigo. Gunga não é berimbau de mestre, não. De mestre, dizer que é mestre, berimbau de mestre é qualquer um. E também qualquer um pode tocar se ele souber tocar. Eu não vejo de respeito nenhum um camarada que não é mestre está tocando berimbau, está tocando um gunga. Qual é o desrespeito? Não vejo por aí, mas tem muita gente que vê. Aí sim, eu levo em consideração a maneira que talvez que ele tenha aprendido. Certo? Mas ninguém vai me chegar numa roda, não pensa que tá sendo elogio para mim, me dar o berimbau gunga para eu tocar. Não, primeiro que eu não gosto de tocar,
na academia de ninguém. Eu gosto de tocar dentro do meu grupo. Eu não gosto de tocar dentro da academia de ninguém, que eu nunca esqueço, que a capoeira é aprendizado. Eu nunca esqueço, não vou dizer o nome aqui do mestre, porque foi um mestre de Salvador aqui de renome. Todo mundo aqui na Bahia sabe que os dois mestres do passado, os tocadores de berimbau na Angola, os dois melhores, eram Canjiquinha e Gato. E da regional, mestre Bimba, certo? Então, o mestre Canjiquinha, uma vez, estava. Eu fui com o mestre Canjiquinha, que eu andava muito com ele, fui para uma roda de capoeira. E lá ele estava tocando berimbau. Um dos mestres, o dono da roda, deu uma errada. Eu estava atrás dele, aí chegou para o cara e disse: Canjiquinha. Quis dizer que foi Canjiquinha que atravessou. Eu falei alto para o cara ouvir: Mestre Canjiquinha, vamos embora daqui, porque o senhor está tocando aí, estão dizendo que o senhor errou. Canjiquinha ficou assim, mas Canjiquinha eu sabia que alguma coisa eu ouvia. Canjiquinha saiu comigo, nós saímos da roda. Aí o mestre que falou ainda veio atrás. Quem foi que ouve o mestre? Quem bem sabe é você. Isso aí. Então, depois desse dia, eu não gosto de tocar em roda de ninguém, não. Eu prefiro, por exemplo, numa roda, para mim é muito mais vantagem você estar tocando, estar fazendo tudo do que eu. Porque, de repente, uma variação minha, o berimbau não está acostumado com minha variação, não acompanha, alguém vai achar que sou eu que estou atravessando. Então, é isso. Mas a musicalidade da capoeira, para mim, é tudo. É a energia, é a força. Certo? Tem hora que a gente está numa roda de capoeira, quando os berimbaus estão bem entrosados, que tem um bom cantador, que transmite algo, que chega a dar arrepio. Não sei, um capoeirista que nunca sentiu um arrepio numa roda não é capoeirista. E você, às vezes, está sem querer. E você, às vezes, está sem querer jogar, mas aquela energia da roda lhe puxa. Lhe puxa. Verdade. Então, a cantoria para mim, é tudo. Hoje em dia, tem grandes cantores e poucos cantadores. Tem poucos cantadores. Eu por exemplo, meus alunos cantam música bonita, mas eu canto as músicas do passado. Até do meu grupo, que meus alunos fazem, eu às vezes não sei cantar aquela. Quando eu canto as do passado. Eu não tenho uma voz muito. Eu não gosto da minha voz cantando capoeira, mas uma coisa eu sei. Todo mundo diz, mas eu sei, porque a gente também tem que saber quem é a gente. Eu, numa roda de capoeira, eu cantando e tocando, eu boto energia. Não tenho uma voz muito bonita, mas boto energia na roda. E com minhas músicas antigas. Eu só canto as antigas. Não canto nova, não. Coisa boa, né, mestre? Me diga uma coisa. Há muito tempo que eu acompanho o senhor, né? Eu me lembro que eu ainda, menino, ainda via suas fotos nas reportagens. Eu dizia: rapaz, que camarada é esse que eu vejo ele em tudo que é revista, tudo que é reportagem, estava o senhor lá. E nessas suas andanças, nessas suas aventuras, eu vou puxar farinha para o meu saco. Escambo de capoeira. Como é que foi? Fala um pouquinho sobre a sua vivência aqui no Cabo de Santo Agostinho, né? Na participação com o mestre dentista, o mestre Marco Angola, no escambo de capoeira que foi feito pela Associação de Capoeira Volta Mudar. Qual aquilo que o senhor trouxe de legal aí para Salvador? Fala um pouquinho para a gente. Rapaz, eu sempre digo, tem pessoas, Ricardo, que às vezes vão para um evento e ficam pegando alguma coisinha, porque sempre tem alguma coisinha que não sai 100%. Não tem evento que você diz saiu 100%. Sempre tem alguma coisinha. Tem pessoas que vão, aí vamos dizer assim, aquele 99,9% de bom, ninguém cita. Quando tem uma coisinha que não é boa, aí o cara trabalha em cima daquilo. Mas aí no escambo, sobre todos os aspectos, eu me senti muito bem. Não somente com a energia, conheci muita gente aí, pessoas boas de capoeira, e na capoeira também, nos dois aspectos, como ser humano e como capoeirista. Fiz boas amizades, até sinto, nunca mais fui. Será que não agradei? Eu fui 2 vezes, nunca mais fui nunca mais fui para o escambo, mas muito bom mesmo. Foi aí que eu conheci, tive aproximação com o mestre dentista e outros mestres, muita gente aí, gente de todos os estados, às vezes que eu estive no escambo. Eu estive aí no escambo, se eu não me engano, uma vez com Salário, a outra vez, se eu não me engano, foi eu e Saci, daqui da Bahia. Depois teve uma época, teve um desses eventos aí que foi mestre Zedário, mestre Tosta, uma turma boa de capoeira, né? Me lembro até das brincadeiras, me lembro das amizades, das brincadeiras, das aulas muito boas também. Me lembro até das brincadeiras e tudo mais.
Me lembro uma vez eu fui para aí perguntaram se tinha problema eu ficar no alojamento, que era de um time de futebol aí, né? Aí eu disse, não tem problema nenhum. De noite a galera saiu, tinha uma piscina lá também, de noite a galera saiu, mas eu não saio. Desde muito cedo, quando eu vou para evento de capoeira, eu me dou a capoeira. Eu não saio para festa. Primeiro que eu não gosto de perder noite. Já perdi muita noite quando eu fazia show. Aí era diferente, era trabalhando. Mas sair para farra, eu nunca fui de sair para farra. Principalmente que eu não bebo nada. Então você fica assim. E tem as pessoas que depois que bebem já pode normal. Começa com as conversas. Para quem tá bom não é legal. Então eu digo, vou ficar aqui no hotel. Aí no hotel não, era um clube de futebol cheio de armário de aço. Aí o pessoal, vambora, mestre, vambora. Aquela folia, todo mundo saiu. Eu fiquei lá, eu e mais uns dois, não fiquei sozinho, não. Aí pedi a eles, quando vocês voltarem de madrugada, venham em silêncio, para não me acordar. Foi mesmo que dizer, façam barulho, rapaz, quando essa galera daí, Cabo São Cristina, chegaram de noite. Grito, entraram no alojamento, fazendo barulho, me acordaram. Peraí. Todo mundo, ninguém sabe, eu durmo, ninguém sabia. Eu durmo muito cedo. Se eu não tiver nada para fazer, 7h30, 8 horas da noite, eu estou dormindo, que eu acordo. Qualquer horário que eu dormir, eu acordo entre 4h30 da manhã e 5 horas. Aí eu fiquei calado. Eu disse, deixe vocês. Aí a galera, isso já era 2, 3 horas da manhã, sei lá que horas era. Aí eu fiquei lá. Aí, é coisa interessante, a amizade das brincadeiras. Aí eu fiquei lá, quando eu acordei 4h30 da manhã. Os armários de aço, que era dos jogadores, para botar roupa e tudo mais. Eu saí batendo assim com as 2 mãos no armário, acorda! O pessoal mexe, a gente dorme, acorda, vocês me acordaram de madrugada, agora ninguém mais vai dormir. Aí no outro dia, eu não me lembro se me botaram na casa de alguém no hotel, ou foi no hotel, não me deixaram mais no alojamento. Não deixei ninguém dormir. 4h30 acordei todo mundo. Mas foi muito bom aí, gostei muito daí, não somente do tratamento em si, como da capoeira, do aprendizado, da troca de experiência, das praias aí que nós fomos, fizemos rodas inclusive na praia. O escambo eu aproveitei bastante do escambo. Marco Angola, né? Mestre Marco Angola, meu mestre, ele está assistindo aí a nossa live. Uns 8 anos que já não estão acontecendo no Cabo. A gente fez o ano passado o Festival Universitário de Capoeira. Aí veio o mestre Jean e o mestre Tosta. Se aperrei não, que o senhor já está na minha lista, viu? Logo, logo, vamos trazer o senhor. Mas você levou 2 mestres jovens, que são figuras representativas da capoeira baiana. Inclusive, o Jean Pangolim vem da mesma linhagem minha, porque o mestre dele foi aluno de um aluno meu, que é o Ferreirinha, e o Ferreirinha teve uma época também que foi meu aluno, treinou um tempo comigo. Então, e o Tosta, uma linhagem boa de capoeira, e agora também veio de uma linhagem boa e está talvez até com uma melhor agora, que é o mestre Zedário de Santa Amaro, né? Que é a raiz da capoeira do Recôncavo. O mestre Zedário também é uma figura, gente muito boa, viu? Mas vamos lá. O Zedário, como o mestre Tosta também. Me diga uma coisa, fala um pouquinho do Zambia Congo. Esse que é o seu grupo. Fala pra gente um pouquinho dele. Então, eu comecei capoeira aqui, como eu falei a você, em 1955. E vivi a época de ouro da capoeira aqui de Salvador, que não tinha capoeira de rua, tinha show folclórico, tinha tudo. Foi o ano de ouro aqui, os anos de ouro aqui na Bahia, eu considero os anos 60. Certo? E eu comecei a dar aula de capoeira, e a capoeira daqui passou por fases interessantes. Aqui no começo era academia de capoeira, se chamava academia. Depois de academia passou, não sei por que, passou a se chamar associação. Em razão dos grupos folclóricos, que algumas pessoas às vezes dizem assim, a capoeira da Bahia segue o nome de grupo por causa do Rio. De fato, o Rio teve uma presença marcante com o nome de grupo. Mas já aqui em Salvador, a capoeira passou a ter esse nome de grupo, não foi por causa da capoeira do Rio, se fosse ótimo, porque capoeira é Brasil. Eu não tenho esse negócio de barrismo. Tem gente que diz, a capoeira nasceu na Bahia, outro nasceu em Pernambuco, nasceu no Rio, ou nasceu no Rio de Janeiro, são os 3 mais fortes em capoeira. Mas isso para mim depende. Para mim é capoeira e é brasileira.
Então, depois de algum tempo, em razão dos grupos folclóricos da Bahia, que aí era grupo, a capoeira passou a ter o nome de grupo. Eu fui para São Paulo e lá em São Paulo, quando eu cheguei logo em São Paulo, eu fiquei na academia do mestre Ayrton Nevio Moura. Isso já foi no ano 70, na década de 70. E eu lá fiquei e cheguei a formar um grupo folclórico e fazer show com o grupo do mestre Onça na Rua Augusta 1030, Capoeira com K. Nós chegamos a fazer show em televisão, fizemos show em restaurantes. Um show que a gente tinha todo fim de semana era no restaurante Acarajé do Norte, em Pinheiros. Inclusive daquela época que hoje ainda continua na capoeira e que era aluno do Ayrton, do Onça. E continua na capoeira o mestre Gladson, que também fazia parte do show da gente. Aí depois eu fui para Diadema. Em Diadema, eu montei um trabalho com capoeira e também dava noção de luta livre. E tinha um tatame lá para a gente treinar, aqueles tatame antigos de lona com palha de arroz, aqueles antigos. E lá depois a gente botou também jiu-jitsu. A minha capoeira lá, o nome era Capoeira Barravento. Não era nome de associação, não era nome de grupo, não era nada de Capoeira Barravento. Inclusive, meu filho, Luizinho Barravento, que hoje em dia está na Austrália, hoje em dia não, já está na Austrália há 20 e tantos anos, o apelido dele é Luizinho Barravento, porque ele aprendeu a andar, engatear, porque minha mulher era secretária da academia, ia com ele pequenininho, ficava ali, ele aprendeu a andar, engatear, tudo dentro da academia. Então, eu botei o apelido dele Barravento. Então, num festival de artes marciais que eu fui, eu conheci lá um professor de judô e jiu-jitsu chamado Edgar. Edgar, com uma experiência muito grande, inclusive já tinha ido para o Japão e tudo. Ele um dia foi na minha academia e disse: rapaz, você tem um espaço bom aqui para o judô e jiu-jitsu. Vou trazer meu jiu-jitsu para cá. E nós fizemos uma sociedade. Ele tinha a associação de judô e jiu-jitsu, Kimura, e eu tinha o Barravento. Aí nós juntamos os dois grupos e fizemos uma associação Kiba, Kimura e Barravento. Aí, enquanto eu estive lá em São Paulo, fiquei com uma associação Kiba. Quando eu voltei aqui para Salvador, eu botei o nome de Associação de Capoeira, ainda não era grupo, Associação de Capoeira. Depois de algum tempo, tinha um capoeirista aqui, que hoje em dia é o mestre Zambi. E ele, quando recebeu uma corda, acho que foi de contramestre, o professor Capoeira, ele já era um bom capoeirista, hoje em dia é um grande mestre. Então, o pessoal começou a me perguntar: esse grupo Zambi, Zambi é desse grupo? Zambi é desse grupo? Né? Aí eu eu cansei de responder: não, Zambi é de outro grupo, não sei o quê, naquele tempo. Aí eu fiquei pesquisando um nome. Tem um festival aqui de folclore, a Caminhada Axé, que sai pela Ordem de Salvador, não sei nem se sai, mas saía. Então, lá eu vi uma manifestação cultural de um interior aqui da Bahia, onde saíam os cavaleiros mascarados, tocando em chala, montado a cavalo. Eu achei aquilo muito bonito. E o nome era Zambiaponga. Eu, como estava querendo um nome para botar na capoeira, aí eu acendeu aquela luz, eu já tinha Zambi. Eles eram Zambiaponga. Eu digo Zambiacongo, veio daí o nome Zambiacongo. Mais uma vez, quando eu fui para a África, com a camisa escrita Capoeira Zambiacongo, os africanos me perguntaram se aquele grupo era de lá da África. Eu já estava com o nome de grupo. Aí eu disse: não, é da Bahia, do Brasil. Um cara me perguntou, porque lá a gente tem facilidade do dialeto, que lá também foi colonizado pelos portugueses, e muitos deles falam português, apesar de ter os dialetos dele, né? Aí ele chegou: Zambiacongo significa rei do Congo. Então, sem querer, essa junção minha já existia, o significado é rei do Congo. Então, daí que veio o nome desse grupo. Esse grupo, eu já tô com ele há mais de 40 anos. Agora, com o nome de Zambiacongo, eu estou com ele há 30 anos, que eu criei com esse nome em 88. Inclusive, em 2008, eu fiz o aniversário de 30 anos, junto com o grupo Topázio e junto com o grupo do Mestre Lazinho, que todos três são da mesma época. Aí, o que é que acontece? Hoje em dia, eu estou em alguns estados aqui do Brasil, estou em alguns países. Tenho meninos que começaram criança comigo, porque, graças a Deus,
vamos dizer que 90 e pouco por cento do meu grupo são pessoas feitas dentro do Zambiacongo. São alunos meus que começaram crianças, boa parte deles já são pais de família, já tenho eles que são meus filhos, já tenho um neto e já tenho um bisneto na capoeira. Biologicamente, eu só tenho um neto, mas na capoeira eu tenho um bisneto, já jogando capoeira, já dando aula de capoeira. Então, eu venho com essas gerações, 3 gerações de capoeiristas. E estou feliz no meu grupo pelo seguinte: o Zambiacongo é um grupo família. Eu nunca tive a intenção de ter um super grupo para me dar problema. Não é tão pequenininho, mas também não é um mega grupo, esses grupos que o pessoal quer inchar e traz 1000 problemas, não. Nós somos uma família. Eu tenho alunos meus, por exemplo, que eu trabalho capoeira com comunidade. Já trabalhei nos melhores bairros de Salvador, mas eu parei para pensar, professor, eu não conseguia fazer capoeirista. Eu investia no treinamento, cobrava caro, ganhava bem com capoeira, mas os alunos, filhinho de papai, em bairro nobre só está filhinho de papai e filhinha de papai. Eu estava acreditando naquele aluno, ia muito bem, daqui a pouco ele passava na faculdade, abandonava a capoeira. Ou então o pai botava uma empresa para ele, ele ia trabalhar com o pai, abandonava a capoeira. Ou então ia estudar em outro país, abandonava a capoeira, um cara que eu tinha investindo nele como capoeirista. Então eu passei a trabalhar com comunidades carentes. Dessas comunidades carentes, eu já tenho pessoas que eu resgatei, que não tinham grandes perspectivas de vida, que hoje em dia trabalham com escolas, dão aula de capoeira, vivem da capoeira. Tem um capoeirista daqui da comunidade onde eu dou aula, que hoje em dia está na Europa dando aula de capoeira. Então, eu me sinto feliz com o meu grupo. Meu grupo é família. Eu tenho meus alunos como meus filhos. Não são biológicos, mas para mim são filhos. Eu tenho esposa de alunos meus que começaram como criança que me chama de pai. Tenho alunos que me chamam de pai, meus alunos me abraçam, me beijam. É filho mesmo para mim de capoeira. Eu sou muito feliz com o meu grupo. E eu sempre digo, não falo nem grupo, eu digo aluno. Eu não vejo, eu não entendo como tem certos mestres aí, é isso aí sim que são os velhos, que nunca, às vezes você, que é um jovem, mas que é mestre, o pessoal não dá tanto valor e chama um enganador só porque é velho, treinou capoeira 2, 3 anos, parou 20, 30, agora junta os 20, 30 que parou com os dois, aí faz, eu tenho 32 anos de capoeira, não, ele tem 2. Ele não tem 30 e tantos, que ele parou. Aí o pessoal às vezes dá mais valor do que a um jovem. A um jovem que vem batalhando na capoeira. E também eu sou contra as pessoas dizerem às vezes que para ser mestre de capoeira tem que ter não sei quantos anos de idade. Eu sou contra. Reconhecimento na capoeira e reconhecimento, além do seu mestre, da comunidade. Da comunidade. Porque não é possível. Você tem alguma formação acadêmica, você? Educação física, parece, né? Não é isso? Sou pedagogo e estou cursando educação física também. Sim, você é pedagogo. Então, eu tenho alunos que hoje em dia são advogados, são engenheiro, delegado de polícia, jovens ainda. Por quê? Porque vieram estudando desde o início. E jovens se formaram. E, às vezes, um jovem, que um mestre que critica um jovem mestre de capoeira, diz que para ser mestre de capoeira tem que ter não sei quantos anos de idade, se cometer um delito, ele vai ser defendido e vai ser apenado pelo juiz, pelo promotor, vai ter debate e tudo mais, um jovem. Se ele cair na rua, precisar de uma cirurgia de emergência, é um jovem que vai fazer. Então, o jovem pode ser tudo isso, só não pode ser um mestre de capoeira, por que não? Eu aplaudo o jovem que tem trabalho e que é de fato e de direito, porque tem aluno, porque conhece tudo mais, trabalha, desenvolve na capoeira, do que um velho que está parado e volta como mestre. Então, no meu grupo, por exemplo, nunca vai ter isso, enquanto eu for vivo. Porque depois que a gente morre, pode ser que modifiquem alguma coisa. Mas o aluno no meu grupo, por exemplo, eu trabalho com eu dou aula de graça, eu trabalho com meus recursos. Eu, pelo menos. Meus alunos cobram, mas eu trabalho com meu. Se ele não estiver estudando, eu não aceito ele. Se ele estiver estudando e não passar de ano, ele não passa de corda também. E treinando, ele pode chegar até formando. Para ele passar para formado, ele só passa quando ele estiver dando aula de capoeira. Porque eu não quero amanhã ter um professor, um contramestre, um mestre do meu grupo que nunca deu uma aula, que nunca tem um aluno. E meus alunos Por falar desde o início,
que meus alunos do Zambiacongo têm que saber cantar, tocar, fazer tudo. Falar sobre capoeira, fazer tudo. Vou entrar nesse assunto agora, nesse detalhe. Como eu já venho lhe acompanhando nas redes sociais, né, eu vejo várias vezes o senhor dando uns conselhos pelo seu Facebook, né? Sobre a questão de graduação, sobre a questão do camarada, como se deve se comportar na roda de capoeira, a questão do mestre, do professor, do aluno, de graduação, né? Entra aí nessa questão aí, porque está muito ligado a essas suas orientações que o senhor já faz constantemente no Facebook. Fala um pouquinho sobre esse processo de graduação. Quem deveria ser para o capoeira e que às vezes não acontece? Olha, quem deveria ser capoeira, não, você está falando quem deveria ser mestre, né? Nessa linha. É o seguinte, rapaz, eu acho que capoeira, muita gente diz que a graduação botou a capoeira a perder. Porque as pessoas não trabalham. O brasileiro, de um modo geral, a grande maioria, não gosta de ler. E muitos, inclusive, são papagaios. O papagaio é um animal que canta, papagaio fala frases inteiras, canta música, boa parte da música, certo? Mas se você perguntar o que é isso, papagaio, ele não vai saber lhe responder. Que ele está repetindo alguma coisa que ele viu de alguém. E muitas vezes na capoeira a gente vê isso, vê muito papagaio, até mexe papagaio. Que o cara não se aprofunda, não estuda, não lê, não pesquisa e tudo mais, e repete aquelas coisas que ele não viu, pega fragmentos daqui, fragmentos dali. E na capoeira a gente deve sim. E quando o cara diz que a graduação atrapalha, por que atrapalha? Que sempre teve graduação. Tem muita gente que diz que não. Mas, por exemplo, na Academia do Mestre, vou falar em algumas graduações para você ver que você tinha. Na Academia do Mestre Candiquinha, você tinha o aluno, o profissional, o contramestre e o mestre. Eu passei por todas essas fases. Na Academia do Mestre Pimba, tinha o calouro, o aluno batizado, o formado. E os outros cursos, os outros eram cursos, não era formatura, mas tinha especializações. Na Academia do Mestre Pastinha, eu não sei toda a linha, mas qualquer um sabe que eles tinham lá os alunos, tinha o treinel, o contramestre. Isso é um sistema de graduação. Não é ostentado na cintura como corda, mas é um sistema de graduação que sempre existiu. Do mesmo modo que no passado, quando a capoeira começou a se organizar, sempre teve mestre. O que eu não aceito na capoeira, por exemplo, que já me deram 2 vezes esse título, então não é para dizer assim, ele está falando que ele não ganhou esse título. 2 vezes eu já fui homenageado, que eu não digo graduado, eu já fui homenageado com o título de grão-mestre. Um aqui pelo pessoal daqui da Bahia, alguns, até alguns fora daqui da Bahia. Eu aceitei como homenagem e guardei na minha gaveta, porque eu não admito que quando tinha mestre Binho, mestre Canjiquinha, mestre Pastinha, mestre Traíra, mestre Valdemar, mestre Bugalo, e uma série de queridos de Deus, no Rio também uma série de mestres, em Pernambuco também mestre antigo, foram mestres somente. Como é que um cara vai querer ser grão-mestre? O cara, para mim, que aceita uma graduação de grão-mestre, ele não é mais nada, porque é uma graduação que não existe de fato em direito dentro da capoeira. E quem disse que a graduação veio atrapalhar, não. O que atrapalha é a falta de compostura, de honestidade de alguns capoeiristas, principalmente mestres, certo? Que dão graduação porque gostam do aluno. Aqui no Brasil ou então no mundo, ninguém vai me dizer que não sabe disso. Aí critico muitas vezes. Eu hoje em dia, através da capoeira, eu conheço uns 20 países. E você pode acreditar, professor, esses caras que saem daqui do Brasil, que deixam sua cultura, sua família, suas amizades, seu país, para ensinar capoeira em outro país, são desbravadores, são os bandeirantes da capoeira, foi eles que levaram a capoeira para o mundo, sofrendo uma série de discriminações, violências e tudo mais. Ainda tem alguns, só dizendo assim, alguns vagabundos que dizem que os caras são mestres de avião. Mestre de avião como? E não criticam os que estão aqui dentro enganando. Não criticam os que vendem diploma. Não criticam os que compram diploma. Então, graduação, eu acho que é alguma coisa que incentiva. Eu, por exemplo, eu nunca tive na cabeça essa vontade de ser mestre. Mas eu gosto quando um aluno meu diz que vai ser mestre de capoeira, que eu vejo que ele está querendo crescer dentro da capoeira. A minha mestria, por exemplo, aconteceu. A minha formatura na regional aconteceu. Mas eu sempre quis ser capoeirista.
e cheguei a mestre. E para mim é muito. Cheguei a formado do graduação, não atrapalha, não. Atrapalha as falsas graduações e os falsos mestres. Aí atrapalha. Tudo bem. E eu tenho meus filhos. Tenho meus filhos desde aqui, Luizinho Barravento na Austrália e tenho o Batuquejê em Portugal. Mas os outros também eu considero como filho. Se a maioria começou criança comigo, começou jovem comigo. Então, e tem outra coisa. Nesses 65 anos de capoeira, onde desde os 12 anos eu dou aula, eu só formei até hoje 12 mestres de capoeira. Eu vejo pessoas que começaram bem depois de mim, e outro dia eu vi um dando uma entrevista aí numa live, perguntaram quantos mestres, ele disse, já perdi a conta. O cara é bem mais novo do que eu em capoeira, como é que ele perdeu a conta de graduação de mestre? A graduação, para mim, de mestre, o cara tem que conquistar com trabalho, com direito, e não é somente pelo jogo de capoeira, não. É também como cidadão, exemplar, tem que ser espelho. Então é isso. A filosofia do meu grupo é essa aí, minha família capoeira. Defina a palavra mestria para o senhor. Fácil de ser falado, difícil de escrever sobre isso, mas principalmente é uma pessoa que tenha consciência, conhecimento e seja espelho para seus alunos e para a comunidade também que ele está ali. Porque eu não sou muito a favor de algumas pessoas que dizem assim, eu sou mestre porque a comunidade me reconheceu. Mas, às vezes, a comunidade que reconheceu ele não sabe da história dele. É muito importante. Alguns não têm, aí tudo bem. Aí outro mestre, a comunidade, pode ter mestre de capoeira também, que ou não tiveram um mestre ou não tiveram sequência, saíram do seu mestre. Aí a comunidade, às vezes, mas o cara que tem mestre, além do reconhecimento do mestre dele, tem a comunidade capoeirista e a comunidade também onde ele tem o trabalho dele, que não é só a capoeira, não. Ele tem que ser também exemplo como ser humano. Eu mesmo tenho alunos meus que os pais chegam para mim e dizem que eu sou mais pai do que eles, que os alunos atendem a mim e não atendem a eles. A diretora de um dos colégios que a gente trabalha com capoeira, que meus alunos trabalham, outro dia a diretora mandou me chamar. Aí me disse, tem uns meninos aqui que são da capoeira que são terríveis. Eu disse, quais são? Ela me falou, eu disse, a senhora vai lá, fica escondida dentro da minha casa, assistindo minha aula de capoeira. Esses meninos são exemplo dentro da minha capoeira. E o que é que o senhor faz? Eu digo, eu sei como lidar com eles. Eu não maltrato, trato bem, mas eles sabem que tem que ter um respeito. Não podem bagunçar, não podem esculhambar lá dentro, não. E eu tenho felicidade. Eu tenho ajudado muita gente, às vezes até desviando do caminho errado. Alguns, quando eu vejo que não tem jeito, eu converso com eles e digo que ou eles se consertam ou não continuam com a gente. Mas poucos, eu já perdi alguns alunos para coisa errada. Mas uma boa parte também eu livrei disso. Alguns eu perdi até para religião, porque tem alguns pastores, não sei de qual religião, mas se chamam de pastor, que dizem que capoeira não é coisa de Deus. Não tem nada a ver capoeira com religião. Talvez até o culpado seja alguns capoeiristas que querem puxar capoeira para dentro da religião. Mas eu fico satisfeito, por exemplo, se eu perder um aluno para um pastor desse, é melhor perder um aluno para um pastor do que perder para o crime. É muito melhor. Certo? Eu perco, às vezes, alguns para o pastor, mas já perdi alguns também, às vezes, principalmente eu que trabalho com comunidade. A gente sabe que comunidade não é o caminho do crime, não, mas são pessoas muito sofridas, são pessoas discriminadas que não são vistas pela sociedade, tampouco ajudadas. Então, alguns, infelizmente, pela cabeça fraca, pelo sentimento também de humilhação e tudo mais, às vezes descambam para o lado errado. Mas eu prefiro perder para a religião do que perder para o crime. E graças a Deus tenho salvo um bocado. Mestre, me diga uma coisa. Nesses tempos de atualidade que a gente está passando, essa pandemia, como é que vocês estão lidando com essa questão do coronavírus aí em Salvador? Como é que o senhor está se cuidando aí? Tem que ter cuidado, né, mestre? Chegou um dos guerreiros aí da turma do Bimba, Josué Menezes, está aí. Eu vi o nome dele aí agora. Não dá para ver o nome de todo mundo, que eu fico conversando, me empolgo, Menezes. Você é da turma do Bimba antigo. É o seguinte, a capoeira sempre resistiu a tudo e vai continuar resistindo. Você, por exemplo, você tem sua formação acadêmica, está estudando, ótimo, eu incentivo a estudar. Mas eu vejo que, às vezes, alguns pseudo-capoeiras, que hoje em dia é para ter capoeira na escola, mas o capoeirista que não tem formação acadêmica, eu tenho formação acadêmica,
mas eu prefiro ser capoeirista. No mundo da capoeira, eu não tenho formação acadêmica, eu sou capoeirista. A capoeira é vivida durante anos e anos, onde até por estar jogando capoeira eu já fui até preso, já fui chamado de maloqueiro somente por ser capoeirista no passado. E o cara que é acadêmico, às vezes, ele, se não for capoeirista, ele tem semestre de capoeira. Então, semestre de capoeira não faz ninguém professor nem mestre de capoeira, não. Então, a capoeira na escola, a gente tem se batido, o capoeirista, eu vou chegar na pandemia, para você ver onde eu quero chegar. Nós temos resistido a tudo isso, a capoeira saiu analfabetos até mesmo, hoje em dia eu mesmo não aceito aluno analfabeto, tem que estudar para se desenvolver, mas através dos analfabetos ela foi tirada até do Código Penal e hoje está em todas as esferas da sociedade e no mundo todo. Mas alguns se prevalecem da lei básica para poder, o cara, para ensinar, ele tem que ter uma formação acadêmica. Então, alguns estão se prevalecendo disso, mas o capoeirista tem que lutar contra isso, porque a lei de diretrizes básicas antecede a capoeira na escola. E qualquer lei pode ser revogada e até mesmo modificada. Então, eu sou contra essa de os capoeiristas não estarem podendo dar aula, só quem tem formação acadêmica. Isso aí eu sou totalmente contra. Então, a capoeira sempre vem se reinventando. Aí cai nessa agora de... Nós estamos na situação mundial da quarentena, certo? É verdade. Então, a capoeira se reinventa. Foi o esporte luta que deu o pontapé inicial. Agora já estou vindo outros atrás, mas deu o pontapé inicial para a gente estar nisso aqui hoje. Eu nunca imaginei estar aqui conversando com pessoas do mundo todo, que essas lives que a gente tem pessoas do mundo todo. Isso é capoeira muito forte, a capoeira se reinventa. Meus alunos estão fazendo direto videoaula, intercâmbio entre eles. A gente já está vendo aí conferências, difícil, esse momento difícil que nós estamos passando. A capoeira está se reinventando. Outro dia eu botei, não sei se você viu no Facebook, que tudo isso é muito válido. Eu só espero que não gradue ninguém mestre. E já me disseram que já teve graduação de mestre. Aí eu sou contra. Aí eu sou contra essa ferramenta. Eu vi. Essa ferramenta, para mim, está errada. Mas, rapaz, eu jamais me imaginei nesse bate-papo que a gente está aqui. Essa semana, agradeci com todo respeito, o camarada me chamou, ia ser até pago. Mas para mim, eu tenho o seguinte, a gente precisa de dinheiro, mas dinheiro para mim não é mercenário que só faz tudo visando dinheiro. Meus alunos, às vezes, até me chamam de bobo. Oh, mas isso é bobo, o senhor às vezes entrega as coisas de graça. Eu não estou entregando de graça, não. Eu, como mestre, tenho a obrigação de passar meus conhecimentos. Então, o que acontece? Essa semana eu recebi uma proposta até para ganhar dinheiro, para eu dar uma aula ao vivo. Eu disse à pessoa, eu lhe agradeço muito. Se você quiser ter um bate-papo comigo, uma live, não precisa nem me pagar. Agora, a aula eu não vou dar pelo seguinte, porque eu, quando eu dou uma aula, eu dou aula até hoje. Aula através dessa ferramenta que nós estamos aqui hoje. Porque eu, para dar uma aula, professor Ricardo, eu, pelo menos, eu gosto de ser termômetro para mim, para ver se eu tenho que melhorar na coisa da aula, tenho que dar mais movimentação, tenho que botar mais energia. Eu não vou me sentir bem, recusei. Porque ainda, isso aí, não sei se é pelo meu tempo de capoeira e pela minha idade, 73 anos, ainda não entrou na minha cabeça eu dar uma aula assim, online. Eu dou até para os alunos meus, tudo bem, mas para dar assim para o mundo, capoeira, não... Pô, como é que eu vou dar uma aula, eu sabendo que você está aí, tem um professor, tem um mestre, eu não estou vendo vocês, eu não estou sabendo até que ponto vocês estão assimilando e gostando daquele trabalho meu. Mas isso aí é uma ferramenta fabulosa, fabulosa. E nós estamos superando essa crise aí para não entrar em paranoia através disso aqui, é muito bom. Eu cheguei a ter, teve um mês aí que eu tive todos os dias, teve dias de eu ter 3 lives. Eu agora já limitei. No máximo, eu só estou dando 2 por semana. Eu estou tendo essa aqui com você hoje, amanhã tem outra. Aí já não dou mais nenhuma essa semana. Se aparecer em outra semana, eu dou. Mas eu estou fazendo e eu acho muito bom. Me sinto bem conversando com vocês, porque capoeira é que me dá vida. Capoeira já me deu muita coisa e hoje me dá vida. Eu me sinto muito feliz quando eu estou num evento de capoeira, quando eu estou convivendo com a juventude, quando eu estou convivendo com pessoas mais novas um pouco do que eu, outros mais velhos do que eu. É tão bom essa integração dentro da capoeira, acho fabuloso. E a capoeira nesse momento, está me ajudando muito,
muito, muito mesmo, porque senão acho que eu já tinha entrado em paranoia. Eu estou aqui no sítio, não estou saindo para nada, porque infelizmente a gente está vendo, principalmente aqui no Brasil, cada dia crescer mais. E a gente tem que se resguardar. Felizmente, eu não tenho nenhum aluno meu ainda que foi atingido, em nível nenhum, mas eu tenho amigos meus de mestre de capoeira que já faleceram, mais de um. Já faleceram através desse por causa desse coronavírus. Por Então, isso que a gente esse momento, a capoeira é tão forte que está se reinventando até nisso aí. É verdade. Outra coisa interessante que está acontecendo paralelo a isso é esse movimento que até o mestre Corporã ele lançou aí em Salvador, que foi o hashtag Capoeira contra a Intolerância, não foi? E contra todos os tipos de preconceito. Eu acho que o mestre Tosse também está aderindo a isso. Aqui o pessoal aqui em Pernambuco, o mestre Marco também já fez essa movimentação. E o que é que o senhor também acha sobre essa questão que o mundo está efervescendo com essa questão do preconceito, da luta contra o preconceito? Eu às vezes leio alguma coisa que eu vejo aqui, alguém perguntou aí, passou rápido, eu não vi quem foi, que a roda do mercado modelo, o pau comia. Primeiro de que tudo, que a roda do mercado modelo e a do terreiro eu considero a resistência da capoeira na Bahia, mas não é mais a capoeira de rua, porque tem um ponto fixo. E a capoeira de rua era super itinerante, fazia hoje numa festa, amanhã em outra, num bairro, e não tinha as pessoas certas, não tinha um dono de roda. E o pau comia em qualquer capoeira. Se você for olhar para esse negócio de pau comer, capoeira é luta, não é briga. Quando eu digo que o pau come, é quando foge do controle, parte para a violência e para a briga. Uma roda de capoeira forte, eu sempre gostei de capoeira forte. É tão bonito a gente ver todos os capoeiristas lá, um estudando o outro, dando uma rasteira, aplicando um golpe, o outro às vezes se sai, que você fica assim, porra, como é que esse cara saiu? No reflexo e tudo. Então, eu não vejo pau comer, não. Eu vi a luta, capoeira forte, para mim não é pau comer, não. Agora, a briga eu sou contra. Pau comer para sair na mão, dando murro, agarrão, até mordida. Aí eu sou contra. É fraqueza, é falta de competência como capoeirista. Para mim, pau não come roda de capoeira, não. Capoeira dura não é pau comer, não. E é tão bonito você, por exemplo, vamos supor que eu seja de sua idade, de sua época. Eu professor, você professor, tudo mais, a gente trocar uma bem na hora e depois apertar a mão e se abraçar. Para que coisa mais bonita? Às vezes até machucado, né? Eu já botei gente para dormir em roda de capoeira com golpe, mas também já dormi. Aí depois terminar ali, pegou, abraçou, é tão bonito. Isso aí, para mim, não é pau comer, não. Você que perguntou aí de pau comer. Olhe bem, capoeira forte não é pau comer, não. E eu gosto de capoeira forte. E aplaudo. Não aplaudo é briga. Briga na roda, eu acho que se eu for num evento e eu ver uma capoeira forte e tudo mais, aí sim. Sem covardia. Forte, quando eu digo, é duas pessoas do mesmo nível, trocando ali, jogando tudo mais. Agora, se eu ver briga, pode crer que eu não volto mais em evento que tem briga, não, porque o mestre não sabe segurar o evento dele, eu vou lá fazer o quê? Você já pensou, você vai num evento, deixa uma briga, por infelicidade, como já aconteceu, um capoeirista morre. Você está lá, seu nome de um modo ou de outro vai estar envolvido. Vai estar envolvido naquilo. Então, se eu ver briga, aí o pau comendo com briga, eu não quero conta. Agora, o pau comendo dentro de um jogo forte, perfeito, e técnico e tudo mais, é lindo, é fabuloso. Que como o pau na roda desse modo. Você perguntou, eu respondi aí porque eu vi o cara dizer que o pau comeu, eu respondi a ele que o pau come no mercado modelo, não é em qualquer lugar. Pau come na técnica é bom, pau come na porrada é péssimo, é vergonhoso. Você perguntou o quê? Que eu desviei por causa disso que eu vi a pergunta aí. A questão desse movimento que a gente está tendo na atualidade sobre a questão do preconceito e da discriminação. Até o mestre Corporã, ele criou uma hashtag, não foi? Capoeira contra a intolerância e contra o preconceito racial, todo tipo de preconceito. Né? Essa campanha, o senhor está vendo como? Eu acho super válido. Eu escrevi até tudo isso. Outro dia, alguém me perguntou esse dia, mas Geninho, por que o senhor não falou? Eu não falei que ele tinha escrito sobre isso. Mas eu acho muito bom essa campanha e qualquer uma outra que se faça para eliminar esse negócio de discriminação, preconceito. Capoeira é inclusão social. Afora a exclusão. Capoeira é inclusão. A roda de capoeira cabe todo mundo, cabe tudo dentro da capoeira. De cor, de credo, de religião, cabe tudo. É inclusão social.
não pode ser de maneira nenhuma exclusiva. Aí eu sou contra. E está mais que certo esse movimento aí. Eu ainda não falei, nem vou falar, porque eu já escrevi. Para mim, é molhar em ferro, malhar no mesmo ferro que já está ali malhado. Eu já escrevi sobre isso e outro dia, há pouco dia, eu falei. Capoeira é inclusão social. E eu estou a favor dessa campanha aí, sim. Que coisa boa, Se, coisa se, eu, retada. se, eu, se eu não me engano, isso aí partiu de Tom Matéria e Corcoran, me parece. Pelo menos aqui na Foi. Bahia. Acho que foi deles dois. Isso mesmo, isso mesmo. Eu vou dar uma voltadazinha para a gente pegar do início um pouquinho. Me fala um pouquinho sobre a diferença do estilo de capoeira entre pastinha e canjiquinha. Muita gente não sabe, mas Mestre Candiquinha, apesar de não ter sido aluno de pastinha, foi contramestre da academia do mestre. E a diferença é a capoeira Angola, apesar de vir de uma mesma semente, brotou em pessoas diferentes, ou seja, em terrenos diferentes, uns mais adubados, outros menos adubados, um adubado com o mesmo adubo, outro com adubo diferente, e às vezes é a mesma coisa com a planta, você planta no mesmo terreno, mas a que está mais adubada já tem diferença, nem todas nascem igual, às vezes uma pega uma sombra, já não cresce tanto contra a outra, e a capoeira do mestre Pastinha, era a capoeira Angola, nasceu da necessidade de defesa, e nasceu como luta. Mas como luta, ela sempre foi perseguida, até hoje é perseguida, é discriminada, principalmente aqui no Brasil. Porque, como eu digo a você, eu sempre estudei, eu sempre trabalhei, não somente com a capoeira, mas já fui preso 3 vezes por estar jogando capoeira na rua e meu pai precisar ir me soltar. E não fui uma 4ª vez, porque Ezequiel, que era policial, me viu eu sendo preso, eu ia no meio da patrulha preso, na festa da polícia, ficou, disse que era uma pessoa de bem, tudo, me levou para casa. Mas por quê? Porque estava jogando capoeira na rua, e a polícia chegar, já tinha acabado a roda e eu não sabia, e eu nunca corri. Não é por ser valente, não, porque eu tinha medo de correr de polícia, porque se eu estou correndo da polícia, eu sou um marginal, a polícia pode até me dar uma cacetada, fazer alguma coisa. Então, por muitos correram, eu ficar parado, eu fui levado por ser capoeirista. Então, o que é que acontece? Hoje em dia, a gente vê essas diferenças na capoeira. Vê essa diferença na capoeira. Porque a capoeira do mestre Candiquinha e de alguns outros mestres levou a capoeira da parte luta. Mas a capoeira também tinha aquela parte que era para enganar o dono da fazenda, o capitão de mar, o feitor, quando chegava, eles transformavam aquela luta guerreira, que a capoeira serviu até para livrar alguns escravos que foram para a guerra e voltaram com patente militar, porque foram defender nosso Brasil. Escravos foram defender nosso Brasil. Na Guerra do Paraguai mesmo tinha um batalhão dos Uavos, todo formado por capoeiristas. Tinha a Guarda Negra também formada por capoeiristas. Então, o que é que acontece? Eles também usavam de artifício para enganar e transformavam aquela luta numa brincadeira. Inclusive, contava um historiador aqui na Bahia, o professor Salvador Dávila, que o povo chegava lá, o fazendeiro, o capitão do mato, o feitor e tudo mais, dizia: os negros estão brincando de Angola. Então, isso daí foi que trouxe, aí você vê a citação já da capoeira Angola. Então, algumas capoeiras de Angola aplicam mais essa capoeira malandra, mandicada e tudo mais, e Mestre Candiquinha e os outros aplicavam como luta, mesmo não sendo a luta regional baiana, que muita gente confunde. Tem gente que acha que luta somente é a regional. Não, Angola sempre foi luta. Eu sou a prova disso aqui, ó. Eu sou a prova disso. Eu mostrei dentro da academia do Mestre Pimpo que angoleiro sabe lutar também. Pô, coisa muito bom ter esse momento com o senhor. Eu gostaria que o senhor ficasse, que o senhor sentisse essa energia de alegria e de gratidão por esse momento. Quando eu falei no meu grupo, o mestre Marco Angola vibrou, o contramestre Tonelada também ficou muito contente. Ele falou: Ricardo, era para ter marcado essa live para o mês que vem, que é o aniversário dos 25 anos do grupo. Eu não tenho nada, não. Depois a gente conversa com o mestre de novo. Não tem problema, porque essa relação que nós construímos, embora que em poucos momentos que estivemos juntos, fortaleceram e frutificaram. Tanto prova que a gente está tendo essa conversa hoje. Tenho para mim que a gente tem que preservar
a essência da capoeira, que são pessoas que viveram essas histórias que o senhor viveu, né? Essa experiência que o senhor tem, se ela não é repassada para os outros, se essas histórias não são recontadas, elas acabam sumindo com o tempo. Mas quando elas se perpetuam, quando o senhor fala, a gente escuta, a gente guarda, e amanhã a gente multiplica, então quem é que vai ser esquecido? Jamais vai ser esquecido. De antemão, gostaria muito de lhe agradecer. Gostaria que o senhor desse uma mensagem aí para o pessoal do grupo que está aí assistindo a live, Mestre Marco Angola, Mestre Geraldo, Contramestre Tonelada, e todos os outros que estão aí assistindo, o pessoal de Portugal que também já entrou aí, e Gavião de Portugal estava aí também dando uma assistida. Que o senhor desse a sua mensagem para a gente poder encerrar e lhe agradecer de coração essa participação nessa noite. Marco Mendonça é Marco Angola, né? É, o mestrão. Ele está aí, eu lembro disso. Acho que ele está falando que acordei todo mundo lá batendo nos armários. Ele está dando risada aí. Tem o meu filho também logo abaixo dele, tem meu filho aí, Daniel Batuquejê, que está lá em Portugal, em Braga. Agradeço a todo mundo que está aí. Como eu estou dizendo, a capoeira me proporciona conhecer pessoas fabulosas. Não vejo violência dentro de um jogo forte, e eu volto a dizer, eu gosto de jogo forte e técnico. Então, eu me sinto muito bem, e eu vou encerrar agradecendo a todos vocês, os que eu não conheço pessoalmente. Eu espero um dia, nessas andanças de capoeira, a gente se conhecer presencialmente, né? Nós estamos nos conhecendo hoje, já é um caminho. E eu vou encerrar com uma frase minha sobre a capoeira, que eu acho que diz muita coisa. Ansioso que flui do corpo ao som místico do berimbau. Isso é capoeira, pessoal. E muito obrigado por tudo. Nós aqui agradecemos, mestrão. Até uma próxima, se Deus quiser, mestre. Deus abençoe. Até uma próxima aí, viu? E dentro do possível, continue em casa, que o momento ainda aqui no Brasil, pelo menos, ainda não é de ficar pela rua de bobeira, não. Continue em casa. É verdade. Se Deus quiser, nos encontramos no próximo escambo. Até mais. Valeu, um abraço. Tudo pé de birimbau, meu berimbau. Eu sou legal. Tudo pé de birimbau, meu berimbau. Eu sou legal. Tudo pé de birimbau, meu berimbau.